Capítulo 50 das ponderadas alterações que tiveram Don Quixote e o Cônego com outros sucessos. Essa é muito boa, exclamou Don Quixote. Os livros que são impressos com licença dos reis e com aprovação daqueles aos quais se enviaram, que são lidos com gosto geral, celebrados por grandes e pequenos, por pobres e ricos, por letrados e ignorantes, por plebeus e cavalheiros, finalmente por todo gênero de pessoa de qualquer estado e condição, haviam de ser mentirosos? E logo esses livros que trazem tanta ostentação de verdade, pois nos revelam o pai, a mãe, a pátria, os parentes, a idade, o lugar e as façanhas, ponto por ponto, dia a dia, que tal cavaleiro praticou ou que tais cavaleiros realizaram? Cale-se vossa mercê e não profira tal blasfêmia. E, cria-me, pois, lhe aconselho nisto o que deve fazer como homem ajuizado. Leia-os e verá o prazer que lhe há de causar essa leitura. Se não, diga-me, haverá contentamento maior que o de enxergar como se estivesse aqui, bem diante de nós, um grande lago de piche fervendo aos botões, por onde passam nadando multidões de serpentes, cobras e lagartos, e outros muitos gêneros de animais ferozes e espantosos, e escutar, saindo do meio desse lago, uma voz tristíssima a dizer: Tu, cavaleiro, quem quer que sejas, que estás a mirar este tenebroso lago, se queres alcançar o bem que se encobre por debaixo destas negras águas, mostra o valor do teu peito forte e arroja-te ao seio do seu negro e ardente líquido, porque se assim não fizeres, digo, não serás de ver as altas maravilhas que se encerram e se contêm nos 7 castelos das 7 fadas que jazem debaixo deste negrume? E mal acaba o cavaleiro de ouvir a aterrorizante voz, quando, sem se dar mais conta de si, sem considerar o perigo a que se expõe e até sem se despojar do peso das suas reforçadas armaduras, encomendando-se a Deus e a sua dama, logo se arroja no meio do lago borbulhante. E, quando não mais sabe aonde vai parar, se acha entre campos floridos, com os quais os Elísios nada têm a ver? Ali lhe parece que o céu é mais transparente e que o sol rebrilha com uma nova claridade. Ante os seus olhos se oferece uma aprazível floresta, composta de árvores tão verdejantes e frondosas que seu verdor alegra a vista, e entretém os ouvidos o doce e não aprendido canto dos pequenos, infinitos e multicores, passarinhos que pelos intricados ramos vão cruzando. Aqui se descobre um regato, cujas frescas águas, que líquidos cristais parecem, correm sobre a areia miúda e alvas pedrinhas, semelhando ouro em pó e puríssimas pérolas. Vê-se acolá uma artificiosa fonte de variegado jaspe e mármore liso formada. Mais adiante, outra, adornada em estilo grotesco, na qual pequeninas conchas de mariscos e casquinhas espiraladas de caracóis brancas e amarelas, dispostas em ordenada desordem e misturadas com pedaços de luzentes cristais e com contrafeiras esmeraldas, formam um multicolorido lavor, de maneira que a arte, imitando a natureza, até parece sobrepujá-la. De improviso se lhe descobre, além, um forte castelo ou vistoso alcárce, cujas muralhas são de ouro maciço, as ameias de diamantes, as portas de zircão, em suma, uma construção tão admirável que, mesmo sendo diamantes, carbúnculos, rubis, ouro, pérolas e esmeraldas, os materiais que a formam, o que mais se estima nela é a construção propriamente dita. E não é que, depois de se contemplar tudo isso, ainda se veja sair pela porta do castelo um grupo de donzelas cujos trajos elegantes e vistosos, se eu me pusesse agora a descrevê-los como as histórias nos contam, seriam um nunca acabar. E logo aquela que dentre todas parecia a mais importante tomar pela mão o intrépido cavaleiro que se arrojara ao lago fervente e, sem lhe dizer palavra, conduzi-lo para dentro do rio Alcácer,
ou castelo, fazê-lo desnudar-se todo até ficar como o pariu a mãe, e depois banhá-lo em água morna, untar-lhe o corpo com todo aromáticos ungüentos, vestir-lhe uma camisa de finíssimo sendal, toda cheirosa e perfumada, e vir para ajudá-lo outra donzela, e deitar-lhe sobre os ombros um manto, cujo valor, ao que dizem, no mínimo, bem mínimo, igualaria o de uma cidade? E que me dirá de quando nos contam que, depois de tudo isso, o levam para uma outra sala, onde se acham as mesas postas com tanto gosto que ele fica extasiado e admirado, e quanto a vê-lo lavando as mãos em água destilada de âmbar e de flores de suave olor, e quanto a ser convidado a sentar-se numa cadeira de marfim, e quanto a vê-lo sendo servido pelas donzelas, todas guardando maravilhoso silêncio, e quanto aos variadíssimos manjares que lhe trazem, todos tão saborosamente guisados que seu apetite nem consegue decidir-se por qual deles começar? E que dizer da música que soa durante o jantar, sem que se saiba quem a entoa e de onde provém? É depois de acabada a comida e tiradas as mesas, que dá-se o cavaleiro recostado no assento, talvez palitando os dentes, como é costume, e de repente penetrar pela porta da sala outra donzela, ainda mais formosa que qualquer das primeiras, e sentar-se ao lado do cavaleiro e pôr-se a contar-lhe que castelo é aquele e como está ela enfeitiçada, além de outras coisas que surpreendem o cavaleiro e causam admiração aos leitores que acompanham a história? Não, nem quero prosseguir, pois disso já se pode coligir que qualquer parte que se leia de qualquer história de cavaleiro andante há de se causar prazer e enlevo a quem quer que as leia. E creia vossa mercê nisto que mais uma vez lhe digo: leia esses livros e verá como lhe desternam a melancolia que tiver e lhe melhoram a condição, se acaso a tiver má. De mim sei dizer que, depois que me tornei cavaleiro andante, também me tornei valente, comedido, liberal, bem-criado, generoso, cortês, atrevido, brando, paciente, sofredor de trabalhos, de prisões e de encantos. E, embora tenha estado até bem pouco encerrado numa jaula como louco, penso que, pelo valor do meu braço e com o favor do céu, e não me sendo contrária à sorte, em poucos dias hei de ver-me rei de algum reino, onde possa mostrar a gratidão, a liberalidade que meu peito encerra. Pois, por minha fé, Senhor, que o pobre não tem condição de poder mostrar a ninguém a virtude da liberalidade, ainda que a possua em sumo grau, e o agradecimento, que só consiste no desejo, é coisa morta, como é morta a fé sem obras. Por isso, queria que a fortuna me oferecesse logo alguma ocasião de me tornar imperador, a fim de que eu pudesse mostrar meu peito generoso, favorecendo os meus amigos, especialmente este pobre Sancho Pança, meu escudeiro, que é o melhor homem do mundo. Queria dar-lhe um condado que lhe prometi há muitos dias, ainda que tema não possuir ele habilidade para governar o seu estado. Sancho, ouvindo estas últimas palavras, disse ao amo: trabalhe, senhor Dom Quixote, por me dar esse condado tão prometido por vossa mercê e por mim tão esperado, que lhe prometo não me faltará a minha habilidade para governá-lo, e se me faltar, ouvi dizer que há homens no mundo que arrendam os estados aos senhores, dando-lhes um tanto anualmente e cuidando do governo, enquanto os senhores ficam de perna espichada, desfrutando da renda que lhes dão, sem cuidar de coisa alguma. Assim farei eu. E não hei de reparar nisto ou naquilo, mas desistirei de tudo e desfrutarei minha renda como um duque, os outros que arranjem por lá. Isso, irmão Sancho, disse o cônego, se entende quanto a desfrutar da renda, porém, no tocante a administrar a justiça, essa parte há de caber ao senhor do estado. E aqui entram a habilidade e o bom senso, principalmente a boa intenção de acertar, pois, se esta faltar nos princípios, serão sempre errados os meios e os fins. Assim costuma Deus ajudar o bom desejo do simples e desfavorecer o mau intento do astuto. Nada sei dessas filosofias, respondeu Sancho Pança. Só sei que, tão logo tivesse eu o condado,
iria saber regê-lo, pois tenho tanta alma como qualquer outro, e tanto corpo como o que mais tem. E tão rei seria do meu estado como cada qual o é do seu. E, sendo-o, faria o que quisesse, e, fazendo o que quisesse, faria o meu gosto, e, fazendo o meu gosto, estaria contente. E, estando contente, não teria mais o que desejar. E, não tendo mais o que desejar, acabou-se. Portanto, que venha o Estado, que viva Deus, e aí vamos ver, como disse um cego a outro. Não são más filosofias estas, como tu dizes, Sancho. Não obstante, há muito que dizer sobre esta matéria de condados. Ao que replicou Don Quixote, não sei o que haja mais a dizer, só me guio pelo exemplo que me dá o grande Amadis de Gaula, que fez o seu escudeiro conde da Ilha Firme, e assim posso, sem escrúpulos de consciência, fazer conde a Sancho Pança, que é um dos melhores escudeiros que qualquer cavaleiro andante já teve. Ficou admirado o cônego dos concertados disparates ditos por Don Quixote, do modo como havia descrito a aventura do Cavaleiro do Lago, da impressão que nele haviam produzido as pensadas mentiras dos livros que lera e, finalmente, espantava-o a insensatez de Sancho, que com tanto afinco desejava alcançar o condado que o amo lhe prometera. Já nisto voltavam os criados do cônego, que tinham ido à venda para buscar a azêmula das provisões e, estendendo uma alfombra sobre a verde relva do prado, se sentaram à sombra de umas árvores e ali comeram, para que o carreiro não perdesse a comodidade daquele sítio, conforme se disse. Estavam ainda comendo quando, de súbito, escutaram uma grande agitação e um som de cencerro que soava por entre umas sarças e espessas matas ali perto, e no mesmo instante viram sair daquelas brenhas uma bonita cabra, toda malhada de negro, branco e pardo. Atrás dela vinha um cabreiro aos berros, gritando-lhe as palavras que costumava usar para que ela se detivesse e retornasse ao rebanho. A cabra fugitiva, espavorida e temerosa, aproximou-se da gente que ali estava, como a pedir proteção, e ali estacou. Chegou o cabreiro e, segurando-a pelos chifres, falou-lhe como se ela fosse capaz de compreender sua reprimenda. Ah, teimosa! Ah, malhada, malhada, sua fujona! Como estás arisca estes últimos dias? Que lobo te assustou, filha? Não me queres contar o que está acontecendo, formosa? Mas que pode ser senão se és fêmea e não podes estar sossegada? Mal haja a tua condição e a de todas aquelas a quem imitas. Volta! Volta, amiga, pois mesmo que não fiques tão contente, pelo menos estarás mais segura no teu aprisco ou com as tuas companheiras, porque se tu, que deves guiá-las e encaminhá-las, andas tão sem guia e tão desencaminhada, onde irão elas parar? Causaram alegria as palavras do cabreiro aos que as ouviram, especialmente ao cônego que lhe disse: por vida vossa, irmão, sossegai um pouco e não vos afobeis em levar de volta tão depressa essa cabra ao seu rebanho, pois ela é fêmea, como dizeis, e há de seguir o seu instinto natural, por mais que vos ponhais a estorvá-lo. Tomai este bocado e bebei um gole, que, com isso, arrefecereis vossa ira e, enquanto isso, descansará a cabra. Dizer-lhe isto e estender-lhe na ponta de uma faca uma fatia de fiambre de coelho foi coisa de um só instante. O cabreiro tomou-o e agradeceu-lhe, bebeu, acalmou-se e então disse: não queria que, por ter conversado com tanta naturalidade com essa cabrita, me tomassem vossas mercês por homem simplório. Em verdade, não carecem de mistério as palavras que eu lhe disse. Sou rústico, mas não tanto que não entenda como se há de tratar com os homens e os bichos. Isso creio eu muito bem, disse o cura. Já sei, por experiência própria, que os montes criam letrados e as cabanas dos pastores encerram filósofos. Pelo menos, senhor, replicou o cabreiro, acolhem homens escarmentados, e para que acrediteis nesta verdade e a possais constatar, embora pareça que me convido sem ser rogado, se não vos enfadais, se quiserdes,
Senhores, prestar-me atenção durante um breve tempo, contar-vos-ei uma história verdadeira que servirá para confirmar o que disse esse senhor. E apontou o cura, e aquilo que acabei de dizer. Ao que respondeu Don Quixote, para ver que esse caso possui grande coisa que cheira a aventura cavalheiresca, eu, de minha parte, vos escutarei, irmão de muita boa vontade. E assim também o farão todos estes senhores, pelo muito bom senso que têm e por serem amigos de quaisquer novidades curiosas que suspendam, alegram e entretenham os sentidos, como penso que, sem dúvida, há de fazer vosso conto. Começai, pois, amigo, que todos vos escutaremos. Estou fora disso, disse Sancho, pois vou para junto daquele córrego com este empadão, onde pretendo fartar-me para 3 dias, porque ouvi meu senhor Don Quixote dizer que escudeiro de cavaleiro andante deve comer sempre o que lhe for possível, até mais não poder, uma vez que pode acontecer de terem de penetrar por acaso numa selva tão intrincada que não consigam dela sair antes de 6 dias. E se o homem não vai saciado ou bem provido de alforjes, ali mesmo poderá ficar, como fica muitas vezes, o que nem carne seca. Este é mais do que certo, Sancho, disse Don Quixote. Vai para onde quiseres e come o que puderes, que já estou satisfeito, e só me falta dar à alma a sua refeição. Como lhe a darei, escutando a narrativa deste bom homem? O mesmo daremos todos as nossas, disse o cônego, e logo rogou ao cabreiro que desse início ao que havia prometido. O cabreiro deu suas palmadas no lombo da cabra, que ainda conservava segura pelos chifres, e lhe disse: Recosta-te junto a mim, malhada, que temos tempo de sobra para voltar ao nosso aprisco. Parece que a cabra o entendeu, porque, sentando-se o dono, ela se estendeu junto dele com muito sossego, e mirando-lhe o rosto, até parecia estar atenta ao que o cabreiro ia dizer. E ele principiou sua história desta maneira.